Então o filme traz um tema que mexe diretamente ali no nosso emocional. Uma questão que eu acho que é um problema universal, né, de todo mundo, que é a questão do perdão. Eu vou dizer aqui, gente, a minha visão como cristã, tá? Minha visão pautada no cristianismo, na Bíblia, no que eu acredito, tá? Então eu marquei aqui pontos que são divergentes com o que eu acredito. Por isso que me incomodou tanto o livro. Quando eu vi o filme, não me incomodou tanto. Talvez eu tivesse uma outra visão. Então tem coisas aqui no livro que não tem no filme explícito, como no livro. E o filme, quando a gente está assistindo um filme, não é que seja manipulado, mas a gente sente emoção que tá ali naquele momento. A gente não precisa imaginar, não precisa pensar. A gente vai mais pela emoção, não pela razão. A gente vai pelo que a gente tá vendo. Já quando a gente tá lendo, a gente consegue ir mais pela razão, pensar e olhar e, sabe? Mais minuciosamente o que tá ali naquele contexto, naquela história. Então vamos lá. Resumo rápido para quem não viu o filme. O principal do livro, né, que é o Mark, ele, na infância dele, o pai dele era da igreja, mas era um alcoólatra, maltratava a mãe, espancava a mãe. E ele foi... Gente, não tem como fazer resumo, eu vou acabar contando tudo. Eu não sei fazer resumo. Enfim, ele falou isso pra alguém da igreja, uma pessoa da igreja, confiou nessa pessoa, achando que a pessoa ia ajudar, mas essa pessoa era amigo do pai, tentar correr. E o pai, o que fez? Espancou ele, dele ficar de cama 2 semanas. E depois disso, ele botou um veneno na bebida do pai, na comida do pai. Não lembro se foi bebida ou na comida, acho que foi na bebida. E esse pai morreu. E ele guardou isso pra ele. Ele fugiu de casa, esse pai morreu, ele guardou isso pra ele. Então ele tinha esse rancor muito grande com a figura paterna. Então, pronto, já é um pedaço. Então, apesar dele não ter tido uma boa figura paterna na infância dele, ele conseguiu ser um bom pai, um bom marido. Ele conseguiu fazer diferente do pai dele. Só que chega um determinado momento, agora eu vou fazer um resumo mais pro final, que o que eu falei anteriormente foi do início. Chega um determinado momento que ele vai viajar com os filhos, porque a esposa precisa trabalhar, então ela não vai junto. E ele vai acampar, né? Então, nesse lugar, a filha dele mais novinha, a Missy é o nome. A filha mais novinha, ela é raptada durante um momento que acontece uma confusãozinha lá, depois, quem quiser ver o filme, ela é raptada e ela é morta. Ah, gente, é Mac, tá? O nome dele. Eu pronunciei errado, Mac, mas é Mac. A filhinha dele é morta numa cabana, por isso o nome do filme também, né? Do livro, A Cabana. Ela não, ele recebe uma carta depois de uns 2 anos, não lembro direito o tempo, mas ele recebe uma carta assinado papai, né? Por papai. E papai era como a esposa dele se referia a Deus. Mas ele fica meio na dúvida, achando que talvez, não falei que tá escrito no bilhete, né? Na carta tá escrito, te espero na cabana, sinto sua falta, assinado papai. E ele fica na dúvida, pensando se era o assassino da filha, se era alguma armadilha pra ele, ou se era uma brincadeira de mau gosto, alguém que sabia da situação, brincando com ele, assustando ele. Mas ele decidiu ir. Ele decidiu ir pra se vingar desse cara, né? Se eu vou chegar lá, ele vai falar, eu vou matar esse homem. Então ele foi pra essa cabana, e lá nessa cabana ele teve um encontro com a Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus e Espírito Santo. Deus Pai foi representado, aqui no livro explica, falando dos traços, né? Por uma mulher negra, forte, grande. Deus Filho, eu não lembro a origem do homem, mas foi por um homem, e o Espírito Santo por uma mulher também, só que essa mulher é asiática. Então eu acho que quis trazer isso de bem amplo, assim, sabe? Uma pluralidade bem diferente, né? Do que a gente possa talvez imaginar. Então vamos lá, a partir daí começa de fato a história, né? Depois do encontro com a Trindade. Gente, acho que eu vou decepcionar algumas pessoas com o meu pensamento quanto a esse livro, quanto o filme, porque eu tive muitas respostas positivas do filme, e, gente, é realmente muito bonito, a história é muito bonita, não tem, se eu falar que não é, eu tô mentindo, mas bate muito de frente com o que eu acredito, com o que eu creio, então, impossível eu ficar quieta e não falar, entendeu? Então vamos lá. A partir daqui que eu comecei a marcar, mas antes algumas coisas também mexeram comigo, mas desse aqui em diante eu falei, não, isso aqui, aí eu marquei a lápis aqui, então vamos lá, o primeiro ponto. O Mac, ele tem conversas com a Trindade junto e separadamente, então ele tem a oportunidade de conversar só com Jesus, só com Deus, só com o Espírito Santo, e em uma dessas conversas, Jesus diz assim pra ele: nós somos de fato submetidos uns aos outros, sempre fomos e sempre seremos. Papai é tão submetida a mim quanto eu a ela. Ou Saraiu a mim. Saraiu é o Espírito Santo, é o nome do Espírito Santo no filme, no livro. Ou papai a ela. Submissão não tem a ver com autoridade e não é obediência. Tem a ver com relacionamento de amor e respeito. Na verdade, somos igualmente submetidos a você. Mac ficou surpreso. Como pode ser? Por que um Deus do universo quereria se submeter a mim? E aí Jesus responde, porque queremos que você se junte a nós em nosso círculo de relacionamento. Não quero escravos, quero irmãos. Só vendo o tempo aqui, isso vai acabar. Irmãs que compartilhem a vida comigo. Vocês entenderam o que isso aqui quis dizer? Esse pequeno trecho, que diz muita coisa, colocando a gente no nível de Deus. Nós, as criaturas, a criação, meros seres humanos, pecadores, no nível do santo, do todo-poderoso Deus. No nível da Trindade, dizendo que eles são submetidos uns aos outros, igualmente são submetidos a nós. Isso não é bíblico, isso não existe. Deus não é submetido a nós somos submetidos a eles. Isso aqui está deturpando, isso não existe. Próximo. Então, esse outro ponto que eu marquei aqui, eu só vou dar uma explicadinha para contextualizar. Eu marquei porque tem outro ponto lá que complementa. Então, vamos lá. Aqui diz assim: beijando o pai nos lábios, virou-se e voltou para a pequena colina onde Saraiu o esperava. Então, contextualizando. O Mac, ele beija o pai, né, na boca,
o pai meio que volta isso pra nós cristãos, né? Isso também não é bíblico, a gente não crê nisso, do morto voltar, dos mortos voltarem, dessa comunicação com os mortos, é, que foi. Mas aí esse encontro acontece para que o perdão seja liberado, né? Então um perdoa o outro. Ele, inclusive, acho que até depois disso, ou antes, acho que não, é depois. Ele também tem encontro com a filha, né? A filhinha que morreu. Mas só ele vê a filha não vê. Atrás de uma cachoeira, ele vê a filha sabe que ele tá ali dando um tchauzinho pra ele, mas não vê. Então vamos lá. Aqui, num determinado momento, Jesus apareceu para informar que havia posto as ferramentas de que precisariam do lado de fora da porta. Papai agradeceu. Jesus lhe deu um beijo nos lábios e saiu pela porta dos fundos. Isso não tem no filme. Eu acho que não botaram no filme para não escandalizar, mas não tem no filme essa parte, né? Nem do beijo do pai, do Mac com o pai, nem de Jesus em Deus. Eu acho que não precisa nem ser uma pessoa religiosa, ter uma religião, para achar isso bem estranho. Botar Jesus para beijar os lábios de Deus. É uma heresia, não tem. Eu não tenho nem, sinceramente, quanto a isso, eu não tenho nem o que falar, porque não tem sentido. Eu acredito que tenha colocado, foi logo assim, ó, uma página aqui, passou, né, o filho beijou o pai, passou, Jesus beija Deus, né, que é o pai. Então acredito que tenha feito isso pro Mac ver o tratamento, né, ver o tratamento, né, afetuoso de Jesus com o pai. Mas pode falar o que for, pra mim não tem sentido, né, uma heresia. Agora o último ponto. Então esse aqui é o último ponto que eu marquei. Depois dele ter liberado perdão pro pai, pra pessoa que matou a filha dele ter entendido, dele ter mudado, né, a mentalidade dele, ter olhado pra Deus como o pai dele, ter entendido isso. Papai, tá aqui, né, Deus fala assim pra ele: você sabe o quanto nós gostamos de você, mas agora há uma escolha a ser feita. Você pode permanecer conosco e continuar a crescer e aprender, ou pode retornar à sua casa, a Nan, que é a esposa dele, seus filhos e amigos. De qualquer modo, prometo que sempre estarei com você. Mac pensou, se recostou. E Missy perguntou: bem, se você optar por ficar, irá vê-la esta tarde. Ela virá também, mas se escolher deixar este lugar, também estará escolhendo deixar Missy para trás. Não é uma fácil escolha, disse Mac. Então, a Bíblia nos diz que o poder da vida e da morte está nas mãos de Deus, do Criador da vida. Então eu peguei aqui a minha Bíblia velhinha, eu peguei essa porque é de mais fácil entendimento, assim, sabe? A linguagem dela. Então aqui é 1 Samuel, deixa até aqui marcado, 2:6, que diz assim: o Senhor Deus é quem tira a vida e é quem a dá. É Ele quem manda a pessoa para o mundo dos mortos e a faz voltar de lá. Então esse poder é de quem? De Deus. Em nenhum momento aqui na Bíblia você vai achar que nós temos esse direito. Você pode até fazer a sua escolha da morte, mas isso significa o quê? O suicídio. Isso é um pecado, e todo pecado tem consequência. Mas o Deus aqui da cabana te dá esse direito de escolher, de matar a vida que ele criou. Então o que Deus fez ali? Mais uma vez igualou a criação, a criatura, dando direito à criação de escolha, de morte, sobre a vida e sobre a morte, um direito que não é da criatura, é do Criador. E ainda diz, né, que se ele escolher ficar lá no céu seria escolher a morte, não faz sentido, ele veria a filha naquele dia mesmo. E aqui vê, claro, ele ia poder tocar, abraçar, o que ele não tinha feito antes. Ele viu a filha, mas não pôde chegar perto. Então ainda foi tentador pro Mac, né, escolher ficar lá, escolher a morte. Mas em nenhum momento pensou, né, digo aqui o Deus mesmo, né, do livro, pensou na família, nessa mãe que já perdeu um filho, agora perdeu o marido. E esses filhos que perderam a irmãzinha também perderiam o pai, e por escolha própria, né, escolha dele, praticamente um suicídio, escolher a morte, gente, é o suicídio. As coisas não se encaixam. Se a gente parar e olhar com os olhos da razão, não se encaixa. Olhando pelos olhos da emoção, gente, é tudo muito lindo, é poético. Você olha, gente, que lindo. Mas se você parar e analisar ponto por ponto, as coisas não batem. Como que Deus viraria para a criatura dele e falaria: gostamos da sua presença aqui, se você quiser continuar, você pode continuar, só escolher a morte. Gente, até parece a serpente no paraíso, falando com Eva: escolhe a morte, que aqui você vai ficar dando a maçãzinha lá, que aqui você vai ficar com a sua filha, a sua família vai ficar lá, mas você vai ficar aqui. A gente vê mais uma vez deturpando, sabe, os mandamentos, os ensinamentos de Deus, a nossa Bíblia. A criação louva a Deus, não é Deus que louva a criação. Não tá igual, não é um louvando ao outro, engrandecendo ao outro. Não tem, não bate. Vamos lá, outro ponto, né? Que eu falei, depois no final, eu acabei esquecendo de citar, mas bom que eu explico esse ponto. Ele explica, ela, no caso, Deus, o Papa, explica por que se apresentou para o Mac como mulher.
Vou gravar outra. O Mac, na infância, teve muitos problemas com a figura paterna, com o pai dele. Então, Deus, que é pai, decidiu mudar a sua forma, se mudar, se transformar para que o Mac o aceitasse. Porque talvez se Deus se revelasse como homem, como quem ele é, como ele é, o Mac não aceitaria, porque ele já tinha essa barreira com a imagem paterna, com a figura paterna. Então ele se transformou numa mulher e se apresentou ao Mac. Depois que teve, né, o perdão foi liberado, foi tudo restituído, Deus se revelou quem ele realmente é como homem e explicou isso pro Mac. Vocês também concordam comigo que isso não bate? Deus, ele não muda. Deus é o que ele é, ele é imutável, ele não tem que se moldar para encaixar no que a gente acha que precisa, no que a gente acha que quer. Não, Deus é o que é. Deus não mente, Deus não engana, e isso foi como enganar, né? Se revelar como uma pessoa e depois, não, na verdade, eu sou um homem, só que eu quis fazer aquilo com você para te ajudar, pra... Aí vamos pra Bíblia. Êxodo 7, que aí, o que me fez lembrar do faraó? Porque, na verdade, vamos lá, voltando. Só que eu lembrei que agora, quando eu li essa parte, automaticamente me veio na cabeça, tá até aqui na Bíblia, João, não vou saber o versículo de cabeça, capítulo, mas diz que o que convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Quando a gente vê lá na igreja o pastor pregando e as pessoas se convertendo, não foi o que o pastor falou, não foi o pastor, foi o Espírito Santo que fez aquele trabalho ali. E aí eu lembrei de Faraó, lá no Egito, quando Deus foi mandando as pragas. E na Bíblia diz isso. Então eu abri aqui Êxodo 7:3. Diz assim, mas isso Deus falando, mas eu vou fazer com que o rei fique teimoso. Em outra tradução, na minha outra Bíblia aqui, tá o coração duro. Teimoso, e farei muitos milagres e coisas espantosas no Egito. Então nós entendemos aqui que, na verdade, nós não fazemos nada. A gente não convence ninguém convence a gente. O que convence é o Espírito Santo de Deus. Então quando Deus quer, quando ele quiser, ele vai te convencer. Não tem pra onde fugir, não tem pra onde correr. Tem gente que entrega a vida para Jesus, como aceita Jesus como o único suficiente Salvador, em casa sozinho, sem precisar ouvir uma pessoa. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus chegou ali, porque foi o momento que Deus escolheu para amolecer o coração daquela pessoa. Entendem? E aí, voltando para a história, o Deus aqui, ele se fez mulher para convencer o Mac de que ele era um bom pai, um pai zeloso, um pai amoroso, que faz tudo por ele. Então a gente vê que também não tem ligação. Deus não precisa te enganar para que você enxergue quem ele é verdadeiramente, para que você acredite nele. Porque quando ele quer, quando ele quiser, o Espírito Santo dele vai te convencer de qualquer forma. Deus não precisa de coisas mirabolantes, sabe? Vou me transformar aqui para que ele acredite pra... Deus não precisa se mudar para encaixar no que a gente quer. Isso não é a essência de Deus. Aqui tem muitas verdades, mas com pequenas mentiras, assim, sabe? Porque o que é mentira? É um bolo de verdade com mentirinhas infiltradas, né? Porque se você pegar uma mentira literal ali, todo mundo vai ver que é mentira e aí vai embora, ninguém quer saber. Agora, quando você vai juntando as verdades, encaixando minuciosamente umas mentirinhas, engana a gente. Gente, vocês devem estar me achando uma chata, fala pra caramba, mas eu quis gravar isso aqui para as pessoas que professam a mesma fé que eu, sabe? Tem coisas que não é ser bitolada, nada disso, gente, mas tem coisas que talvez a gente não enxergue de primeira, mas depois que os nossos olhos se abrem, a gente fala, tava tão óbvio, como que eu não enxerguei isso? E aí tem mentirinhas que se a gente ficar consumindo aquilo ali, vai se tornar uma verdade. Então muita gente que não conhece a verdade que nós conhecemos, lendo isso aqui, vai acreditar em muitas coisas que não é bíblico, que não vem da Bíblia, que não tá ali na base da nossa vida, gente. Aqui, ó, não tá aqui. Pra quem? É porque a gente vê ali, fala de Deus. Fala de Deus é de Deus, não, nem tudo que fala de Deus é do nosso Deus. Isso aqui, por exemplo, não fala do meu Deus que tá aqui, que tem os ensinamentos dele aqui. Não, como eu mostrei pra vocês, não bate. É isso, gente. A gente se fortalece do que se alimenta. E ler esse livro, pra mim, foi um bom exemplo disso. De que nem tudo que você tá ali consumindo vai te alimentar, vai te saciar, vai te fortalecer. Tem coisa que é pra você botar pra fora, vomitar. Desculpa pra quem gostou muito do filme. Eu gostei muito do filme quando eu vi, achei muito emocionante, muito, sabe, achei que, nossa, é Deus esse filme, sabe? Quem não gostou, gente? Eu não posso esconder o que eu acredito, né? Esconder a minha fé, esconder o que eu creio, o que me fortalece. Eu não posso e não vou esconder. Então eu vim aqui dividir com vocês. Obrigada pra quem ficou até aqui.